suplementos que vão proteger a sua saúde cardiovascular. Bom, eu acredito que vocês já saibam que a maior causa de óbitos do mundo são as doenças cardiovasculares. Para vocês terem uma ideia, por ano, só no Brasil, tá? Isso é um problema mundial, mas apenas no Brasil, mais de 500 mil de pessoas vão a óbito todos os anos devido a doenças cardiovasculares. E isso é um processo bem sério. Claro, tem vários motivos por que isso acontece. O nosso estilo de vida está cada vez pior, as pessoas estão comendo muito mal, as pessoas não estão praticando exercício físico, as pessoas estão levando uma vida muito estressada, e tudo isso contribui para o aumento da pressão arterial, problemas de arritmia, problemas de insuficiência cardíaca, e isso leva a essa triste estatística. Então, imaginem bem, só no Brasil, por ano, mais de 500 mil de pessoas vão a óbito, tem problemas? Não, vão a óbito devido à questão cardiovascular, seja infarto, seja AVC, tá? Então, meus amigos, eu resolvi fazer essa live a pedidos, tá? O pessoal tem pedido esses suplementos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, que é exatamente para a proteção cardiovascular. Você sabe que a nossa alimentação, infelizmente, está cada vez pior e está cada vez mais deficiente de uma série de nutrientes. E isso acaba agravando os problemas cardiovasculares. Aumenta a inflamação, aumenta a formação do ateroma e traz todos os problemas que, com o passar dos anos, vão culminar nos problemas cardiovasculares. E nós temos alguns cuidados que nós podemos ter, né? Melhorar a alimentação, prática de exercício físico, mas também a suplementação inteligente para reduzir a inflamação, para proteger o nosso sistema cardiovascular. E essa live de hoje é exatamente sobre isso. Tá bom, meus amigos? Vamos falar, então, sobre... Eu trouxe 5 principais, tá, meus amigos? Existem outros suplementos, muitos suplementos importantes para a saúde cardiovascular, mas eu quis trazer para vocês aqui os 5 principais, tá? Os 5 principais, porque é aquela velha história, né? A gente não consegue abraçar o mundo, não dá para fazer tudo. Então, eu resolvi trazer os 5 principais, os 5 mais fundamentais, aqueles 5 suplementos que vão fazer uma diferença maior na sua saúde cardiovascular. E eu quero começar aqui com um que provavelmente vocês não sabem, tá? Vocês sabiam que a coenzima Q10, deixa eu ver, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Vocês sabiam que a coenzima Q10 ela é essencial na saúde cardiovascular? E mais um detalhe, a partir dos 40 anos, nós tendemos a ter uma deficiência na produção de coenzima. O que acontece? A coenzima nós produzimos, né, de forma natural no nosso corpo, só que a partir dos 40 anos a produção cai. E a coenzima é fundamental na geração de energia, mas também é uma substância extremamente importante como captadora de elétrons. Ela é uma substância que combate radicais livres, né? Então, como ela puxa elétrons, ela acaba varrendo esses radicais livres. E é exatamente essa característica que ela tem de transporte de elétrons que gera a energia lá na nossa mitocôndria. Nossa mitocôndria são as baterias das nossas células, né? Todas as nossas células têm mitocôndrias, que são essas baterias. E para promover a geração de energia, é necessária a coenzima Q10. E como com o passar da idade, ali 35, 40, começa a queda da produção, é normal você observar em pessoas que vão envelhecendo uma diminuição da energia. Então a pessoa fica mais esbarrada, não quer saber de sair, fica sem energia, começa a ter algumas dores pelo corpo, falha na memória, né? Porque aonde tem mais mitocôndrias? No cérebro. Segundo lugar, tem mais mitocôndrias no coração. Insuficiência cardíaca, o coração não tem força para bater, exatamente uma das causas é a deficiência na produção de coenzima Q10. E se você usa estatinas, esses medicamentos para redução de colesterol, é mais um motivo para você estar atento aos seus níveis de coenzima Q10. Por quê? As estatinas, meus amigos, elas inibem uma enzima conhecida como HMG-CoA redutase.
Essa enzima, ela bloqueia a via do mevalonato, que produz colesterol, mas que também produz coenzima Q10. Então, você precisa estar muito atento, principalmente se você passou dos 40 e principalmente se você toma essas estatinas para a redução do colesterol. Então, basicamente, primeiro suplemento que eu quero trazer para vocês aqui é a coenzima Q10. Para melhorar a energia, para funcionar como um varredor de elétrons, o ateroma, que é o bloqueio progressivo das nossas coronárias, que no futuro pode gerar um infarto, gera de um processo inflamatório, gera por um ataque de radicais livres. E como a coenzima Q10 ela é uma varredora desses radicais livres, ela ajuda nessa proteção. Então, é muito importante você manter bons níveis de coenzima Q10 para melhorar a energia, para varrer esses radicais livres. E outro detalhe, a coenzima também tem alguns estudos demonstrando que ela melhora o nosso perfil do colesterol. Exatamente porque ela dificulta a oxidação daquela partícula pequena e densa, que é o colesterol realmente ruim. Então, o primeiro suplemento que eu quero falar é exatamente a coenzima. Muita atenção em coenzima, meus amigos. Você precisa de uma coenzima, ela tem uma baixa absorção, tá? A coenzima absorve muito pouco. Você precisa de uma dose aí, pelo menos de 100 miligramas, tá? Pelo menos 100 miligramas para prevenção. Quem toma estatina aí precisa de doses maiores, é verdade, mas pelo menos 100 miligramas. E é interessante você suplementar a coenzima junto com taurina, tá? Essa que eu uso aqui, ó, vem junto com taurina. Por que junto com taurina, Monsi? Porque a taurina, ela vai acabar fazendo uma confluência positiva lá na mitocôndria, junto com a coenzima Q10. É como se a taurina e a coenzima potencializassem a ação uma da outra nessa geração de energia. Então, muita gente que começa a usar coenzima junto com taurina, claro, isso leva algumas semanas para você perceber esse efeito, você começa a se sentir mais disposto, você começa a se sentir com mais energia, né? Muitas pessoas que tinham falhas de memória passam a não ter mais, porque mais energia para o cérebro, mais coenzima é mais energia para o cérebro, o raciocínio melhora, né? O coração bate com mais força. Então, tem alguns estudos que demonstram que o uso de coenzima, claro, em doses mais elevadas, acaba regredindo a fase de que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca. Então, se você tem insuficiência cardíaca, é interessante você conversar com o seu médico para fazer uma suplementação de uma dose até maior de coenzima Q10, tá? Aí são doses aí de 300, 400, 500, até 600 miligramas. Mas aí, no caso de insuficiência cardíaca, é interessante você conversar com o seu médico. Mas é um suplemento essencial, obrigatório, eu diria, tá? Se você já passou dos 40 anos. Exatamente para melhorar essa geração de energia e exatamente para essa função antioxidante, tá? Vou falar de colesterol, tá? Vou falar de colesterol. Olha, meus amigos, coenzima número 1, vou voltar com ela para o lugarzinho aqui. Agora eu vou pegar um suplemento aqui que vocês provavelmente conhecem, né? E provavelmente usam, né? Provavelmente, acho que a maioria das pessoas, se você não usa, deveria estar usando, que é esse aqui, ó, ômega 3. Ó. E a nossa dieta, infelizmente, está muito pobre em ômega 3, tá? E muito rica em ômega 6. Qual que é o problema disso? O ômega 6 é um óleo pró-inflamatório, tá? Ele participa ali da cascata do ácido araquidônico. E isso é importante. A inflamação é importante, né? Se você corta o dedo aqui, ó, você vai gerar o processo inflamatório para gerar o processo de cicatrização. Isso é fundamental à vida. O problema é a inflamação subclínica, aquela inflamação que não é aguda, que não é devida a uma lesão, mas é uma inflamação porque você está se alimentando mal, porque você está estressado, né? Por uma série de questões você está inflamado. Só que você não tem sintoma nenhum, você não percebe. Né? Não tem dor, não tem febre, não tem nenhum sintoma. E aí que ela é perigosa, porque como não tem sintoma, você acha que está ótimo. Mas é essa inflamação que é a causa da maioria das doenças crônicas degenerativas. Ó, alguns exemplos aqui. O próprio infarto, a formação do ateroma, do AVC, mesma coisa. O câncer tem um fundo inflamatório, doenças autoimunes, você estimula Hashimoto,
piora, né? Todas essas doenças, artrite, artrose, a própria diabetes tem um fundo inflamatório. Então, é preciso controlar essa inflamação. E o que está acontecendo hoje? O ômega 6, conforme eu falei, é pró-inflamatório. Ele acelera a inflamação. Isso é bom, se você quer um processo agudo, mas é ruim no longo prazo. Você precisa equilibrar o ômega 3, o ômega 6 com o ômega 3. Na proporção, ideal mesmo é 1 para 1, mas pelo menos 3 para 1, tá? 3 de 6 para 1 de 3. A proporção hoje da dieta ocidental típica, padrão, está 14 para 1. 14 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, nós estamos deficitários de ômega 3. Por que isso acontece, Moacir? Primeiro, porque nós estamos comendo muito alimento processado. Cada vez menos as pessoas consomem produtos naturais. Segundo, porque mesmo os produtos naturais, eu estou falando aí de origem animal, ovo, né, carne de frango, carne de boi, próprio peixe, tem cada vez menos ômega 3, porque o frango que bota o ovo é de granja, né, produz menos ômega 3, come ração. O peixe que nós comemos aqui, a tilápia, né, o próprio salmão que você acha que está comendo um salmão selvagem, é de cativeiro, também come ração, ou seja, produz menos ômega 3. Produz menos ômega 3, produz menos astaxantina, né? Aquela coloração laranja do salmão, você vê no supermercado, aquilo é artificial, tá? Ali, o salmão de cativeiro, ele tem uma carne mais cinza. Então, ele recebe um corante para ficar daquela corzinha ali, a castaxantina. Então, nós estamos, mesmo quem se alimenta bem, não consegue os níveis de ômega 3, por exemplo, que se conseguia há 40, 50 anos atrás. Então, é preciso fazer a suplementação de ômega 3 na forma de cápsula, né? Isso aqui é óleo de peixe, tá, meus amigos? Eles pegam lá o peixe selvagem, de água profunda, e extrai o óleo, purifica, obviamente, e invasa na forma de cápsula, né? E o ômega 3 precisa ser nessa proporção, 3 para 1, tá? 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3 de ômega 6 para 1 de 3. Quase que eu confundo aqui. Só que, e aí, Moacir, e as doses? Aí que vem o pulo do gato, tá? Para a proteção cardiovascular, o ômega mais indicado é o EPA, tá? O EPA é o ácido eicosapentaenóico. Ele que tem propriedades anti-inflamatórias, tá? Ele que ajuda no controle do triglicérides, que é um grande fator de risco cardiovascular. Ele que ajuda a melhorar os níveis de colesterol realmente bons. Ele que diminui a inflamação, é o EPA, eicosapentaenóico. O DHA, que é o docosahexaenóico, é muito importante para o cérebro. Então, se você quer dormir melhor, se você quer melhorar o raciocínio, melhorar a memória, aí é o DHA. Então, você precisa estar atento, porque existem no mercado ômegas com mais EPA e ômegas com mais DHA. Esse aqui é com mais EPA, tá? Que é para a saúde cardiovascular. Dose, pelo menos 1.000 miligramas, tá? Pelo menos 1.000 miligramas de EPA por dose. Aqui no caso são 2 cápsulas. Pelo menos 1.000. Porque você vai ver no mercado aí ômegas baratos que tem ali 300 miligramas por dose, né? Ou seja, 3 vezes menos. 3 vezes menos. É mais barato, mas em compensação é 3 vezes menos o ômega 3. Então você precisa estar muito atento no rótulo, tá? Muito atento no rótulo. O suplemento mais falsificado, mais porcaria que existe aqui no Brasil é ômega 3, tá? 90% dos ômegas vendidos no Brasil são de péssima qualidade, ou pior ainda, são falsificados. E você precisa estar atento também a esse selinho aqui, ó. Vou chegar perto aqui para vocês verem, ó. É porque eu estou aqui no TikTok, no Instagram, no YouTube. Eu não sei para que eu mostro. Vou mostrar para o Instagram, vou mostrar para o YouTube, vou mostrar para o TikTok. Ó. MEG 3, tá vendo? Selo MEG 3, selo IFOS também, são selos que garantem a procedência, né? Que esse ômega veio de uma boa procedência, a pureza desse ômega e também a ausência de metais pesados, tá? Porque, infelizmente, nós temos uma contaminação muito grande de metais pesados nos peixes, né? Infelizmente. Nós conseguimos poluir até os mares, né? Então, esse selo MEG 3, o selo IFOS,
garante a ausência de metais pesados. Então, o ar está muito contaminado, somente com mercúrio, né, somente com chumbo, né, cádmio, esses metais tóxicos. Alumínio também, que não é um metal pesado, mas é um metal tóxico. Então, esse selo garante essa pureza. Então, sempre dê preferência para ômegas ultraconcentrado, tá? Sempre ultraconcentrado, sempre com selo e pelo menos 1.000 miligramas de EPA. Aí você vai estar comprando um ômega 3 de qualidade, beleza? Então, meu segundo suplemento para a saúde cardiovascular, vocês já devem ter adivinhado, né? É o ômega 3. Vocês provavelmente já usam, também recomendo que todos usem, tá? Infelizmente, a nossa dieta está muito pobre em ômega 3. Depois vem ele, o clássico, né? Magnésio, não podia faltar, né? Magnésio, meus amigos, é outro suplemento que a nossa dieta, infelizmente, está muito pobre em magnésio, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, a nossa água é pobre em magnésio e, por consequência, também os alimentos. O magnésio atua no sistema cardiovascular em várias frentes. Aliás, o magnésio atua em mais de 300 reações no corpo. Eu vou falar só do que ele faz no sistema cardiovascular. Ó, relaxa os vasos, promovendo uma redução da pressão arterial. O magnésio é um antiarrítmico natural, tá? Porque como ele controla a entrada e a saída de íons cálcio e de íons potássio, ele ajuda na regulação do sistema elétrico do nosso coração. Sim, o nosso coração tem um sistema elétrico, tá? Ele bate através de pulsos elétricos. E essa regulação dos íons cálcio e dos íons potássio é feita através do magnésio. Então, se você tem baixos níveis de magnésio, esse pulso elétrico começa a ficar descontrolado. E aí que vem a arritmia. Então, tem muita gente aí que tem a arritmia devido a um problema de deficiência de magnésio. Inclusive, muitos casos de morte súbita, né, se devem, muitas vezes, a problema de deficiência de magnésio. Então, é um mineral que você precisa estar muito atento, né? Você precisa ter bons níveis de magnésio para reduzir a pressão arterial. O magnésio ajuda impedindo a oxidação daquela partícula pequena e densa do colesterol, que forma o ateroma. Ele acaba reduzindo marcadores inflamatórios, citocinas inflamatórias, tá? O magnésio controla essas citocinas inflamatórias. Lembra que eu falei que a inflamação que gera a maioria das doenças crônicas e degenerativas? Pois é, o magnésio atua na redução desses marcadores, dessas citocinas inflamatórias. Quem teve infarto pode tomar ômega 3 e coenzima Q10. Quem teve infarto tem que tomar coenzima Q10 e ômega 3. Não é se pode, não. Tem que tomar, tá? Você já é um paciente aí de risco, né? Então, meus amigos, o magnésio tem todas essas funções e também atua na geração de energia ali, na formação do ATP, na regeneração do ATP, né? O ATP, para ele funcionar, ele precisa de magnésio. O magnésio, meus amigos, atua no cérebro. Quase que eu esqueço. Ele também atua na descalcificação das nossas artérias. Então, as nossas artérias, com o passar do tempo, vai acumulando cálcio, elas vão ficando mais rígidas, elas perdem a elasticidade. Quando essas artérias perdem a elasticidade, o que acontece? A chance de romper é maior. Então, se você... E aí, 2 suplementos são importantes, né? O magnésio, o que o magnésio faz? Ele fixa esse cálcio no osso, que é o lugar dele, não nas artérias. E a vitamina K2. Então, a vitamina K2, ela é como se fosse um táxi, né? Ela pega o cálcio que está ali na artéria e fala assim, seu lugar não é aqui não, seu lugar é lá no osso. Né? Ela atua na GLA, né? Atua na osteocalcina, que vai promover essa fixação de cálcio nos ossos. Então, magnésio e vitamina K2 são fundamentais na redução dessa calcificação das artérias, no primeiro momento, e num segundo momento, inclusive, na prevenção da osteoporose. Porque quando você fixa esse cálcio nos ossos, você acaba reforçando os ossos e prevenindo a osteoporose. Tipos de magnésio. Alguém perguntou aqui, uma pergunta muito relevante. Existem muitos tipos de magnésio, né? Você tem aí, óxido de magnésio, sulfato de magnésio,
cloreto de magnésio, estearato de magnésio, magnésio taurato, magnésio de malato, magnésio citrato, magnésio glicina, tem muito tipo de magnésio. Os melhores são os magnésios ligados a moléculas biológicas, né? Que são os chamados quelatos, né? As formas queladas de magnésio. Então, magnésios ruins, tá? Vou falar dos ruins primeiro. Principalmente que está aí nos multivitamínicos, os stearato de magnésio, o óxido de magnésio, o sulfato de magnésio, o próprio cloreto de magnésio tem uma baixa absorção, tá? Então, são baratos, mas tem baixa absorção. Magnésios que têm uma boa absorção. Magnésio citrato, magnésio de malato, magnésio taurato, magnésio bisglicinato, magnésio treonato. Qual o mais interessante, moço, de todos esses aí? Olha, depende muito da proposta que você está querendo atingir. Se você quer uma melhora na função cerebral, que o magnésio, né, ajuda no sono, ajuda no indutor do GABA, né, do ácido gama-aminobutírico, para você ter um relaxamento, melhora o fluxo neuronal ali através das conexões sinápticas, melhora o raciocínio, a memória. Então, para esses casos, eu gosto muito do taurato, tá? Magnésio taurato. Para o coração, eu gosto muito do bisglicinato e do dimalato, porque o dimalato é ligado no ácido málico, que aumenta a geração de energia. É muito interessante também para quem tem fibromialgia. É interessante, o bisglicinato é interessante para essa fixação de cálcio nos ossos, para a imunidade, tá? O magnésio é fundamental para a imunidade. Aí, o que é interessante? É você usar um blend, uma mistura, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, ó, que eu uso aqui, ó, tem magnésio taurato, é uma mistura, tá? Tem 3 tipos de magnésio. Magnésio taurato, magnésio bisglicinato e o magnésio taurato, bisglicinato e dimalato. Então, é dimalato, bisglicinato e o taurato. Então, é o que eu uso aqui. Ah, detalhe importante. Rótulo de novo, atenção no rótulo. Pelo menos 350 miligramas de magnésio elementar. Elementar. Isso é muito importante, meus amigos. Magnésio elementar. O que é magnésio elementar? Você vai ver aí algumas marcas, está lá. 2.000 miligramas de magnésio treonato. Tem 2.000 miligramas de magnésio treonato. Só que 2.000 miligramas de magnésio treonato tem apenas 200 miligramas de magnésio elementar. Então, esse aqui, por exemplo, tem quase que o dobro. Então, você precisa olhar a quantidade de magnésio elementar, de magnésio puro, porque a molécula de taurina, que faz o magnésio taurato, a molécula de glicina, que faz o bisglicinato, a molécula de ácido málico, que faz o dimalato, são moléculas grandes, elas ocupam muito espaço na cápsula e sobra pouco espaço para o magnésio. Então, você já tem que ter o cálculo, né, ali dentro da cápsula de quanto que tem de magnésio elementar. Então, você vai ver aqui no rótulo, aqui, ó, tá escrito aqui, ó, magnésio elementar, tá aqui, ó, 350 miligramas. É o ideal, tá? Então, você vai ver muitos aí, 2.000 miligramas de magnésio de malato. Vai ver, não tem, vai ficar salvo no YouTube, tá, Andressa? Só tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva lá no canal do YouTube, tá, meus amigos? Então, é muito importante você usar um bom tipo de magnésio ligado a moléculas biológicas e que tenha pelo menos 350 miligramas de magnésio elementar para você ter todos os benefícios das mais de 300 reações que o magnésio proporciona. Não é isso? Muito bem. Então, nós falamos de coenzima Q10, nós estamos falando dos 5 suplementos, e aqui nós estamos focando na saúde cardiovascular, né? Então, nós falamos de coenzima Q10, preferencialmente usada junto com taurina. Nós falamos do ômega 3, né? Preferencialmente o EPA, preferencialmente 1.000 miligramas de EPA, pelo menos, né? Preferencialmente com selo, ou selo IFES ou selo MEG3. Depois nós falamos de magnésio. Agora eu quero trazer para você complexo B, tá? Principalmente se você não está tendo uma alimentação adequada, se você é vegano ou vegetariano, tá?
que tem uma baixa ingestão de vitaminas do complexo B, se você alimenta bem, quando eu digo bem, é muito bem, tá? Pode ser, tá, que você tenha bons níveis de vitaminas do complexo B, mas não é o caso da maioria da população. Então, até eu, que sou muito atento à minha alimentação, sou muito, né, pelo menos ali na semana, né, até sábado, eu fico muito atento da minha alimentação, aí domingo você dá uma descansada, dá uma relaxada, né, aí você pode ir para uma festa, né, fazer o que você gosta, né, porque senão a vida perde a graça também, né, meus amigos? Mesmo eu que tenho uma alimentação bem regrada, bem balanceada e bem atenta, eu faço a suplementação de complexo B, tá? Por quê? Porque eu já passei dos 40 anos. Na verdade, eu já passei de 50, né? E aí nós temos uma redução da absorção, com o passar da idade, né? O nosso intestino passa a absorver menos. Então, nós absorvemos menos aminoácidos, nós absorvemos menos vitaminas. As nossas bactérias, né, que produzem vitaminas do complexo B, entre elas a vitamina B12, nós já temos uma flora não tão boa, né? Nós já estamos mais inflamados. Então, eu acabo optando em fazer a suplementação de complexo B, tá? Mas por quê, moça? Bom, complexo B, não vou nem falar para o cérebro, tá? Vou falar só para o coração. Geração de energia, metabolismo, utilização da gordura como fonte de energia, né? Controle da regulação energética, tudo isso o complexo B participa. Principalmente se você gosta de uma cervejinha, né? Se você gosta daquela cervejinha, né? Se você abusa da cerveja aí, aqui em Minas Gerais, eu não sei onde vocês moram, tá? Porque aqui em Minas Gerais, final de semana, começa na quinta. O pessoal já começa a beber na quinta, bebe quinta, sexta, sábado, domingo. A semana tem 7 dias, o pessoal bebe 4, mais da metade da semana. Então, se você abusa do álcool, ou se você bebe todos os dias, ou, né, se o seu final de semana começa... Aí, esse aqui tem quercetina, boa pergunta. Fale um pouco da quercetina. Esse complexo B aqui tem quercetina, tá? Que eu vou explicar a função dela. Mais um motivo, ó, quem abusa do álcool precisa de suplementar B1, B3, né, por causa do NAD+, B6, são as 3 principais, B1, B3 e B6, tá? E B12 nem se fala, né? B12 para geração de energia é fundamental. E a quercetina, que tem aqui nessa formulação, essa formulação tem quercetina, meus amigos, e a quercetina é uma substância que funciona como antioxidante, tá? A quercetina é muito interessante, ela funciona como antioxidante, ela auxilia o sistema imunológico, são 2 substâncias que eu gosto muito, tá? Naturais. Quercetina e berberina, né? Berberina, então, para quem tem problema de colesterol e de glicose, é essencial. Quercetina e berberina. E atenção no complexo B, meus amigos, para as doses, tá? Primeiro, complexo B, a maioria que tem no mercado, só tem 6 tipos de vitaminas do complexo B. Esse aqui tem 12 ou 13, se não me engano. Né? Porque colina também é complexo B, né? Inositol também é complexo B. Ácido pantotênico é complexo B. Então, tudo isso é complexo B. Aí, o que o complexo B baratinho coloca? Coloca lá B1, B2, B6, B12 e B3. Só. E B12, né? Aí, coloca B12 na forma de cianocobalamina, que é uma forma barata. Você precisa de um complexo B que tem metilcobalamina, que é a forma metílica, que é a forma que você tem uma absorção melhor e que fornece um doador metílico, tá? Muitas vezes, expressões ruins do nosso DNA se dão por falta de metilação nesse DNA. A sua homocisteína, e isso é muito importante, eu vou falar aqui agora, homocisteína acima de 8, hein? Ela aumenta a sua chance de problemas cardiovasculares. A homocisteína alta é mais perigosa do que o colesterol alto. Muito mais perigosa, tá? E pouca gente dá a devida importância para isso. E o que faz a homocisteína subir? Falta de doadores metílicos, leia-se metilcobalamina e metilfolato, que também tem aqui, tá? Metilfolato.
e piridoxal 5-fosfato, né, que é uma forma ativa da piridoxina, que é o piridoxal 5-fosfato. E isso ajuda na redução ali da nossa homocisteína. Então, muita atenção na sua homocisteína. A próxima vez que você for fazer exame, meça a sua homocisteína e fique atento. Aquela faixa que diz que é normal, cuidado, tá? Não tem nada de normal. Então, respondendo ao André aqui, ó, metilcobalamina é a mesma coisa que vitamina B12, só que existe a cianocobalamina, que também é vitamina B12, só que na forma ciano, que não tem uma absorção tão boa e não é tão ativa quanto a metilcobalamina. A metilcobalamina é disparadamente melhor. É isso aí, B6, B9, B12, trio metilador. Desde que seja na forma metílica, tá? Também não adianta nada você usar ácido fólico, né? Vai te fornecer folato, mas não vai te dar doador metílico. Então não pode ser ácido fólico, tem que ser metilfolato. Não pode ser B12 comum, tem que ser metilcobalamina. Isso é muito importante para o controle da homocisteína como um doador metílico, tá? Poucos médicos dão importância para isso, tá, meus amigos? Isso é muito importante. Bom, vamos lá. Então, nós falamos coenzima, falamos do magnésio, falamos do ômega, falamos do complexo B, né? Estou dando um panorama geral aqui. Eu quero falar, eu esqueci de trazer, meus amigos, olha bem, acabei esquecendo, que é o transresveratrol, tá? O que é transresveratrol, Moacir? É uma substância que está presente lá no vinho, o vinho, né? Moacir, falam que uma taça de vinho por dia ajuda na saúde cardiovascular, é verdade? Olha, meus amigos, eu gostaria de dizer que tá? Porque eu adoro vinho, tá? Adoro mesmo, gosto muito de um bom vinho. Não tomo com tanta frequência, porque ele é rico em resveratrol? Resveratrol é uma substância antioxidante que está presente ali na casca da uva, na própria semente da uva, tá? Essa substância é extraordinária. Ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela protege ali o interior dos nossos vasos, né, contra a inflamação, contra o ataque de radicais livres. Então, é uma substância que, se você quer ter um sistema cardiovascular longevo, você precisa utilizar, tá? Resveratrol na forma de transresveratrol, tá? Porque tem muito resveratrol aí que é porcaria. Transresveratrol. E o vinho, Moacir? Se o vinho tem transresveratrol, por que não, ao invés de tomar cápsula, tomar vinho? Olha, por dois motivos. Primeiro, a quantidade terapêutica de transresveratrol que você precisa para ter esses efeitos, você precisaria tomar uma garrafa de vinho, né? É boa notícia, também acho. Eu adoro vinho. Só que, quando você toma uma garrafa de vinho, você tem os efeitos deletérios do álcool. E o álcool é inflamatório. O álcool é desmetilador, né? Ou seja, o benefício que você tem com o resveratrol do vinho, você acaba perdendo com os efeitos nocivos do álcool. Então, não é verdade que uma taça de vinho vai fazer você ter uma saúde cardiovascular maior, porque aquilo que o transresveratrol vai trazer, tudo que tem ali na complexidade do vinho, são muitos nutrientes, vai trazer, não vai ser compensado pela quantidade de álcool. Então, o ideal é você ingerir isso na forma de extrato de semente de uva ou o próprio transresveratrol, né? O próprio transresveratrol. Então, o quinto suplemento que eu quero trazer para vocês aqui, eu acabei esquecendo de trazer aqui, mas lá na minha lista de suplementos tem, tá, meus amigos? Lá na minha lista de suplementos, o pessoal está perguntando onde é que acha aí, ó. Vai na minha bio aí, no Instagram, lá no TikTok aí, tá aí na descrição do vídeo também no YouTube, tem lá a minha lista de suplementos. Todos que eu falei estão aqui, tá bom? Todos que eu falei estão aqui. Tá fixado aí também no YouTube, tá? Para quem quiser clicar lá. E o transresveratrol está lá também. Então, transresveratrol é uma substância extraordinária. Eu também faço uso de transresveratrol. Todos os suplementos que eu falei aqui eu uso, tá, meus amigos? Eu já passei de 50, né? Tem que usar, não tem jeito. Então, vai ajudar sim, nessa questão cardiovascular. É preciso, de novo, ser transresveratrol e pelo menos, tá? Dose
ali pelo menos 500 miligramas de transresveratrol por dia. Você pode dividir ali entre almoço e jantar, né? Uma no almoço e no jantar. Que isso vai combater os radicais livres, é anti-inflamatório e vai promover a proteção do lúmen ali dos seus vasos, do endotélio, né? É no endotélio do vaso, o vaso é como se fosse uma estrada, né? E o endotélio é como se fosse o asfalto, né? À medida que você vai passando o sangue ali, né? Se você tem pressão alta, por exemplo, o sangue passa mais rápido, né? Porque o vaso diminui, aí passa mais rápido. Você acaba machucando, você causa mais buracos nessa estrada. E aí você precisa ter o reparo, né? Você precisa ter... É por isso que o colesterol se acumula ali. O problema nem é o colesterol, o problema é o dano. O problema é a inflamação. Então, por isso que você tem que controlar a sua pressão arterial, por isso que você tem que ter uma alimentação adequada para não aumentar a sua inflamação, né? A inflamação é como se o tráfego ali fosse mais intenso, mais pesado, né? Imagina um caminhão muito pesado. Essa é a inflamação. Um caminhão muito pesado causa buraco nessa estrada. Então, é o buraco nessa estrada que vai gerar o reparo e que vai gerando o ateroma, que vai aumentando, 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 até bloquear o vaso, esse vaso se rompe, aí você tem um infarto, você tem um AVC. Então, é muito importante você cuidar dessa estrada, que é exatamente o endotélio. E é só fazer essa suplementação, Márcio, eu faço essa suplementação, meu coração vai estar top. Não, não é só isso, né? Claro, eu vou falar aqui, mas nem precisava, né? Você precisa, de fato, ter uma boa alimentação, menos alimentos processados, tá? Vamos parar de comer porcaria, pessoal. Alimento processado não é comida, é porcaria, tá? É substância comestível, batatinha. Essa semana até saiu uma matéria, eu vou fazer até um vídeo sobre isso, que a Anvisa parece que considerou o M&M e a Doritos, né, impróprio para o consumo humano. Impróprio para o consumo humano, que vende em supermercado. Eu estou falando isso, meus amigos, desde 2017, tá? Que é impróprio para o consumo humano. Agora a Anvisa resolveu soltar uma resolução lá que considera impróprio para o consumo humano. Olha bem, desde 2017 a 2017, são quantos anos? São 8 anos, né? Que eu estou falando isso. Agora a Anvisa resolveu. Tá vendo como é que os órgãos governamentais são atrasados? Eles são atrasados para tudo, né? Para reconhecer o que é bom e para condenar o que é ruim, infelizmente, tá? E não é só no Brasil, não, tá? Isso é no mundo inteiro. Então, meus queridos, é muito importante que você faça essa suplementação, que você corrija, né? Porque nós estamos com baixo nível de magnésio, sim. Estamos com baixo nível de ômega 3? Estamos. Tem que suplementar. Vitamina D, eu não trouxe aqui não, também é importante, tá? A vitamina D ajuda no controle da pressão arterial, fora o reforço da imunidade. Coenzima vai ajudar? Beleza. Complexo B, ok. Mas você tem que parar de bombardear o seu endotélio com porcaria. Parar de ficar comendo substância comestível, alimento processado, se entupindo de refrigerante. Eu sei que tem um monte de nutricionista, infelizmente, aí principalmente no TikTok, aqui no Instagram, falando que as maravilhas do refrigerante diet é porcaria, é inflamatório, faz mal à sua saúde, tá? Faz mal à sua saúde. Não acreditem nesses nutricionistas que estão falando que refrigerante diet pode tomar à vontade, não tem problema nenhum. Tem sim, detona seu intestino, altera sua flora, é inflamatório, é artificial. Então você precisa melhorar a sua alimentação. Você precisa iniciar uma prática de exercícios físicos, tá? Porque músculo, meus amigos, músculo é um órgão glandular. Músculo não é só para você ficar bonito, não. Músculo, ele produz peptídeos fundamentais à sua saúde e à sua longevidade. Uma boa massa muscular, você vai viver mais, tá? Ainda está sendo descoberto o que esse tecido produz de peptídeos que prolongam a vida, a juventude. Né? Não é só por estética. O exercício cardiovascular, uma esteira, uma bicicleta ali, pelo menos umas 2 vezes na semana, para você manter o seu sistema cardiovascular ativo, elástico, para evitar esse dano do endotélio. Uma boa qualidade no sono e controle do estresse. Eu costumo dizer que o que mais mata é o estresse. Altos níveis de cortisol. Né? Se você está com altos níveis de cortisol, se você está com altos níveis de catecolaminas, né?
A noradrenalina, tá lá, com a noradrenalina lá em cima, cortisol lá em cima. O que acontece? O coração a toda. Aí aumenta o tráfego ali na estrada, no endotélio, machuca a estrada, mais buraco na estrada. Controle da sua pressão arterial. Tem a pressão arterial elevada? Tem que cuidar, meus amigos, tem que tomar um antihipertensivo. Aí é discussão para outra live, né? Tem como reduzir a pressão arterial sem uso de antihipertensivo? Até tem. Mas você não deve parar de tomar o seu antihipertensivo se você tem pressão alta. Né? Use magnésio, perca peso, né? Comece uma prática de exercício, a sua pressão vai reduzir. A própria vitamina D, né? Vitamina D também ajuda no controle da pressão arterial. Então, controlar a sua pressão arterial, reduzir o consumo de açúcar, porque o diabetes é um fator que acaba glicando as nossas artérias, né? A glicação, o excesso de açúcar no sangue, ela mistura com determinadas proteínas e cola. É como se fosse um caramelo, cola ali no endotélio e vai fechando esse endotélio. Então tem que parar de abusar do açúcar, tem que comer direito, tem que praticar exercício físico e tem que controlar o estresse. Aí, se você faz isso, esses suplementos aqui são a cereja do bolo, tá? O ômega 3 vai reduzir sua inflamação, o magnésio vai relaxar os seus vasos, né? A coenzima vai aumentar a demanda energética ali do seu músculo cardíaco, vai atuar como antioxidante, o complexo B vai atuar, principalmente ali na metilação, vai ajudar a metilar ali na sua homocisteína, reduzindo a sua homocisteína. Então, aí sim, a suplementação ela vai ter efeito, tá bom? Tá aí, meus amigos, todos os suplementos que eu falei, tá na minha lista de suplementos, tá? Tá aí na minha lista de suplementos aí, na descrição do vídeo do YouTube, tá aí na minha bio, tá? Minha bio do TikTok também, que tá no meu TikTok Shop também, depois vocês dão uma conferida lá, tá? Vai lá no meu TikTok Shop e dá uma olhada, todos tá lá. Tem um kit, pessoal, da Nutriage, que chama Kit Saúde do Coração, tá? NAC é legal também, tá? Eu não quis trazer todos, não, tá, Cláudio? Porque senão ia ficar muita coisa. Eu trouxe só os principais. Tem um kit lá na Nutriage, pessoal, é www.nutriage.com.br. Chama Kit Saúde do Coração. Esse kit já tem, se não me engano, coenzima, magnésio, ômega 3 e complexo B. Já tem esses 4, tá? Tem esses 4 suplementos lá. Deu uma conferida lá nesse kit Saúde do Coração, tá? Ele já vem pronto e já vem os principais lá, beleza? Aí vocês vão lá na Nutriage e confiram lá. Tá aí na descrição do vídeo também, quem não souber, tá na bio, tá aí no TikTok da bio e também tá lá no meu TikTok Shop. Beleza, meus amigos? Meus amigos, eu quero que vocês comentem aí, coloquem aí nos comentários sobre o que vocês querem que eu fale na live de sábado que vem, tá? Lembrando que essa live vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Vai ficar lá no canal do YouTube. Se você chegou atrasado, se você não pegou tudo, tá lá no meu canal no YouTube. Mas eu queria que vocês falassem aí nos comentários, tá? Principalmente nos comentários lá no canal, sobre o que vocês querem que eu fale na próxima live, tá? Moacir, próxima live eu quero que você fale sobre isso, né? Quem tem amálgamas não pode tomar B12? Desconheço, tá, Núbia? Não sei disso, não. Amálgama que você fala, aquelas antigas, que usava mercúrio? Não sei. Ó, o pessoal tá pedindo aqui, ó, melasma, menopausa, tá? Eu sempre falo de menopausa, podemos falar de menopausa, tá? Vamos dando dica aí, pessoal. Coloca lá no canal, tá? Porque aqui no TikTok e no Instagram, acaba apagando aqui, eu não consigo verificar depois, né? Osteoporose. Lá no canal é melhor, tá? Vocês colocam, porque lá no canal fica gravado, tá? Dá uma ida lá no canal, escreve lá, fale sobre isso. Fale sobre esse assunto, menopausa, ferritina baixa, o pessoal tá dando ideia aqui, ó. Ferritina baixa, melasma, menopausa, podemos falar sobre tudo isso, tá? Placas de gordura. Eu falei um pouco sobre isso, né? Essas placas de gordura, né? Essas placas de gordura, meus amigos, isso é inflamação, tá? Isso é inflamação. Tem mais a ver com a qualidade do alimento que você está consumindo, se ele é inflamatório ou não, por isso que eu trouxe aqui o exemplo dos refrigerantes, mesmo dos refrigerantes diets, né?
é interessante você estar maneirando os produtos inflamatórios, álcool, refrigerante porcaria, alimento processado, porque isso gera um processo inflamatório e essa formação de placa é do processo inflamatório, tá? Então a gente um pouco tratou desse assunto aqui nesse vídeo. Beleza, meus amigos? Bom, deem as dicas lá no meu canal, tá? Que eu vou fazer uma curadoria para depois decidir qual é o assunto que vai ser no sábado que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter sido útil para vocês, tá? Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, tá? Vai lá no canal depois, compartilha essa live lá nos seus grupos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, se inscrevam no canal. Não está inscrito no canal, se inscreva. Não está inscrito no Instagram, se inscreve. Não está inscrito no TikTok, se inscreve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima conversa, hein? Até lá.